conversando um pouco no início desse convite que eu recebi, a gente ficou pensando, vou usar o seu agente, né? A gente ficou pensando qual seria a melhor forma de trazer alguma coisa um pouco mais concreta enquanto linguagem, enquanto materialização desse corpo político que dança. Eu me lembro, a Anaís pode me corrigir se eu estiver errado, que como jornalista você tem esses dados mais gravados do que eu, que um dos momentos que veio essa expressão do Roberto, que na verdade ele ainda colocava o ainda, ele colocava o desafio, ainda é politizar o corpo que dança. Foi publicado em 2004 numa crítica ao Panorama, no JB Online, se não me engano, e ele colocava alguns trabalhos que, na visão dele, começavam a construir esse diálogo de uma forma mais organizada, enfim, da forma que ele acreditava. E ele citou alguns desses trabalhos, 3 que eu me lembro, era o Silvio de Abreu, que já foi comentado aqui, o Luiz de Abreu, perdão, o Luiz de Abreu, o Xavier e a Companhia Membros. Até então a Companhia Membros era uma companhia que não tinha nenhuma visibilidade na cidade do Rio, e a partir daí alguns campos de interesse foi começando a ser traçado. No entanto, essa visibilidade do grupo, ela hoje é muito mais fora do Brasil, né? E apesar da gente estar aqui há 2h30, existe uma série de barreiras que talvez possam sugerir para a gente uma série de questões políticas e que não são fáceis de atravessar. Então, a partir de agora eu vou meter a construir esse diálogo a partir de um texto e que não é muito longo. Se houver tempo, algumas imagens vão ser projetadas. Se não houver, eu acho que o mais interessante vai ser esse diálogo que a gente vai traçar a partir daí. Bem, em relação à fala do Roberto, ele diz: o desafio ainda é politizar o corpo que dança. Estamos mesmo diante de um grande desafio que de antemão diria que faz desde agora insolucionável, assim como acredito que deva ser, para um corpo com tantas questões, num tempo com tantas outras. Atravessando o pensamento de filósofos como Nietzsche, Benjamin, Foucault, Deleuze, Guattari, Bauman, e homens de resistência como Zumbi e seus contemporâneos como Mano Brown, Sabotagem, entre outros, e abraçando a literatura maldita de Kafka, o texto que eu aqui esboço é uma experiência, assim não pretende ditar verdades, mas sim estabelecer campos de reflexão e possibilidade aberta de diálogo. Iniciamos então com Foucault, que adota em relação à loucura uma postura equivalente à de Nietzsche em relação à verdade e à moral. Foucault não analisa a loucura a partir de uma definição médica, mas sim busca a compreensão através de uma arqueologia do poder para daí compor sua análise histórica da ruptura razão-desrazão. A dissolução dessa ordem em Foucault aparece na seguinte tese: é a linguagem que produz o homem. Nela, o ser da linguagem está articulado ao desaparecimento do sujeito e à compreensão da linguagem como ser. Esse caminho levou à dissolução das fronteiras entre arte e filosofia, mas também das fronteiras entre o mundo integrado da cultura e o mundo da loucura. Essa introdução finalmente nos revela que a articulação animal, louco, artista, aparece como avesso da articulação humano, normal, racional. A articulação animal, louco, artista servirá talvez de base para a construção de uma experiência criativa. A vontade de potência presenciada em Nietzsche encontra vizinhança nas linhas de fuga e no movimento de desterritorialização elucidado por Deleuze e Guattari. Essa potência construtivista, que ao contrário do que se pode imaginar, não se faz de metáfora e é também a marca eloquente de Kafka. Trata-se de uma verdade viva do poeta. Em Metamorfose, Gregor se transforma em inseto para encontrar sua linha de fuga, para escapar do comércio, dos gerentes, dos burocratas. Sem Kafka, a linha de fuga se dá no universo da linguagem. Em nossa realidade, da cidade de onde vem, de Macaé, esse movimento teve que se fazer pelo corpo. Ou nos transformávamos em artistas, mesmo sem entender nada sobre essa condição,
Ou seríamos reduzidos a um estado de coisas, vestidos em macacões bregas, um duplo homicídio à moda, prontos para servir ao mercado offshore. Resistimos.